Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui preservando o que sentimos pelo 8º episódio da terceira temporada da série Star Trek Discovery. Dr. Polar, I trust Dr. Cobbett has got you up to date. There is a problem in my brain. Ergo, I dress like a human spermatozoid. That suit is made of special hyperconductive material to interact with the electromagnetic gel. Bom pessoal, com esse episódio aqui passamos da metade da terceira temporada de Discovery. E o que a gente consegue constatar é que não tem história para ser contada. Pois é, esse arco principal que envolve a tal combustão e tudo que ela causou à Federação e à Frota Estelar, aquela mistura que nós conhecemos que está uma bela de uma salada, assim, isso, no fundo, isso não é uma história, isso é acho que dizer que é um fiapo de história é até um exagero, isso não é nada. Nós não temos o que acompanhar por aqui. E pior, nós sempre constatamos a cada novo episódio que isso é deixado uma migalha pra gente ir atrás e para o episódio seguinte, né? Ou seja, já tivemos, né, aquela coisa de uma localização por aí, porque aquela informação que o almirante que está dentro das memórias de Adira, né? Aquela informação era uma codificação, inclusive, né? Onde estava a nova frota, a nova federação. Não frota, federação, eles nunca falam frota, né? Depois temos aquela informação recentemente, né? Da caixa preta que o Book conseguiu pegar de uma das naves que explodiram, como também recentemente também aquele pendrive vulcano com as informações do projeto SB-19. Ou seja, sempre temos uma dica de onde vamos para a semana seguinte. Ou seja, sempre é uma promessa que agora sim, no episódio da semana que vem, nós vamos descobrir um grande detalhe, algo substancioso, que vai dizer, puxa, agora estou entendendo o que é a combustão, os perigos que isso traz, o que resultou de tudo isso. E no final desse episódio nós temos de novo uma informação, finalmente, né? Onde que está a origem de tudo? Provavelmente da combustão em si, né? Só que dessa vez temos até uma novidade que, no fundo, é até contraproducente. Ela veio com spoiler. Pois é, além de sabermos onde é o ponto base, expansão da combustão, nós descobrimos, ou melhor, eles informaram de uma maneira errada, vamos combinar, né? Que dentro da nebulosa existe uma nave e aquele tipo de mensagem que está sendo enviado só pode ser de uma nave federada. Ou seja, nós nem temos a expectativa de esperar uma semana para tentar imaginar, nossa, o que será que vai ter dentro dessa nebulosa? Tem uma nave federada, mudando sinal. Dispo de socorro? Não lembro mais o que foi, ou é só um registro de nave. Nem importa também, para falar a verdade, porque, e aliás, o episódio seguinte vai ser duplo, ou seja, nos moldes daquele que a gente sempre acha que quando tem um episódio em duas partes, a primeira é sempre uma contextualização de algo que tem de um crescendo, até que chega o gancho para a segunda parte. Vai ter isso mesmo, ou seja, finalmente teremos um episódio que vai apresentar tudo o que está relacionado com a combustão, a grande explicação do que é esse arco, porque até agora o arco ele é inútil, ele não serve de condutor para uma boa história. Lembrando, né? Tivemos uma primeira temporada onde a guerra Klingon tinha um impacto profundo, a guerra precisava ser vencida. E sim, era um mote muito forte, cada novo episódio nós tínhamos a intenção de que estavam conseguindo ou não o objetivo. Na segunda temporada, primeiro tivemos aquele mistério das luzes vermelhas. Ok, aquilo foi um grande sustentáculo do motivo da gente assistir o próximo episódio, porque vamos atrás de uma nova fonte vermelha. Se bem que aquilo já era um indício, né, que a cada nova semana íamos para um local diferente. No fundo, quando se descobria essa nova fonte de luz vermelha, não se rendia lá muito. Mas depois houve uma segunda etapa, com um grande de um vilão, ou a ideia deles era um grande do vilão, que era aquela liderança lá do controle, né, que era o amigo
do pai que, bom, enfim, também não resultou em grande coisa. Mas o problema é que nessa terceira temporada, realmente, o arco ele é muito forte. E aliás, por que que a Michael precisa descobrir o que é a combustão? Ela quer descobrir quem foi os autores, porque obviamente, claro, não foi um processo natural. Se fosse natural mesmo, aí que a série, ó, não teria motivo de existir uma terceira temporada, né? Porque assim, foi uma coisa que aconteceu, acabou, não tem o que consertar. Mas não, sim, há um culpado por aqui, ou melhor, eu penso que exista um culpado. Quer dizer, deve sim existir, porque no fundo, eles nunca deixariam de trabalhar com o modelo de existir um vilão, né, em cada nova temporada. Como existiu com os Klingons, depois com o Controle, e agora precisa algum realmente para aqui. Só que, vamos combinar, né? Já passou do tempo, há muito tempo, de ser apresentado um vilão. Aliás, se você for analisar a utilidade então desse 8º episódio, foi para mostrar um vilão. A tal da Osira, não sei direito como é que é o nome dela, nem fiz questão de decorar. Nem sei se tem muito Y ou muito S no nome, não fui ver lá no Memory Alpha. O que vale esta vilã? Uma vilã completamente sem sal, caricata, que de novo eles usaram aquele recurso de mostrar uma cena impactante, de deixar bem claro como o vilão é mau. E a cidadã matou o sobrinho, e o sobrinho é o vilãozinho do outro episódio, aquele lá onde o Book estava numa situação de escravidão. E vocês lembram, naquele episódio, o vilão da vez, que era o homem lá de Orion, ele também fazia esses caras e bocas, preciso mostrar que eu sou vilão para a audiência. Como foi também, né, lá no primeiro episódio, que também era um macho de Orion. E aliás, vamos lembrar uma coisa importante, né, que a gente aprendeu lá na série Enterprise, né, que as mulheres, no fundo, elas não são escravas, né, lá no povo de Orion. Na verdade, são as mulheres que dominam, elas são a casta alta da sociedade. Ou seja, os homens estão numa situação um pouco inferior. Pouco não, bastante, né? E aí fica a curiosidade que antes a série aqui havia mostrado dois machos se valendo dessa atuação de vilão, né? Um grande vilão que só falta dar aquela risada. Seria sensato da parte dos roteiristas colocar a mulher, que realmente é a poderosa dentro da sociedade verde, que ela tem um comportamento diferente, ela não é uma vilã bocó, né? Ela é uma pessoa que tem juízo, cabeça, tem estratégia nos seus movimentos, mas na verdade o que foi apresentado pra gente é que ela é igualzinha aos machos. Poxa, ela devia ser diferente, tinha que ter algo que tornasse distinto essa liderança feminina naquela sociedade, mas não, ela tem um comportamento igual aos machinhos. Estou um vilãozinho. Que coisa ridícula. Pois é. E pior, ela é uma vilã mesmo da temporada? Ela é a principal? Ela é o que é o Klingon? É o que era o Controle? Porque fica parecendo isso. Aliás, essa questão da cadeia esmeralda, que é aquela junção do povo verde com o povo azul, né? Os Orianos com os Andorianos, foi citada, claro, desde o primeiro episódio, né? Naquela primeira aventura, né? A lá Star Wars que a Michael teve com o Book. Lá já havia indício que existia essa tal união dessas duas espécies. De vez em quando apareceu aqui e acolá uma citação deles ainda, mas no fundo isso parecia como se fosse um vilãozinho de fundo, não que fosse exatamente importante, mas se realmente eles são a peça-chave dessa temporada, por que não foi apresentado antes, para a gente já sentir receios da presença deles, a atuação deles, e não deixar eles completamente ali em segundo plano, segundo não, terceiro, quarto plano, em cena. Quem estava se preocupando com a cadeia esmeralda até agora? São vilãozinhos B. E agora parece que é mais importante, ou pelo menos ficou de ameaça. Quem sabe isso aí para render uma quarta temporada? Pode ser também, né? Porque a gente precisa analisar que há uma linha B narrativa aqui, que é a questão da Imperatriz, que também demorou para ser apresentada. Acho que foi apresentada a questão de 3 episódios passados, no anterior acho que ela nem participou, não é isso? A personagem não apareceu, e a gente ainda não sabe qual é também dessa linha narrativa. Eu acho que justamente nesse próximo episódio, que será duplo, vai juntar uma coisa com a outra. E aí vamos descobrir, talvez de uma maneira desgostosa, que o universo espelho tem a ver com a tal da combustão. Acho que é isso. Talvez um palpite mais sensato das peças que temos apresentadas aqui no tabuleiro. Sim,
Tava faltando peça, esse é o problema aqui dessa terceira temporada. Nada acontece por aqui. Bom, falando em o que acontece por aqui, nesse 8º episódio, temos a apresentação de uma história completamente filler, que é a questão do santuário lá do planeta natal do Book. Aliás, eu fiquei na dúvida, né? Foi esse mesmo planeta que a gente viu lá no primeiro episódio aqui dessa temporada? Acho que não, né? Acho que lá era um outro planeta onde estavam lá os vermes, né? Transvermes, aliás, né? Que apareceu de novo, né? Voltou para comer mais um, né? E de novo, né? Assim que ele come lá o sobrinho da vilã da vez, ele esmigalha lá o corpinho verde, né? E sempre temos que lembrar, né? Porque Michael não foi, né? Totalmente dilacerada quando recebeu a bocada, claro, né? Ela foi engolida inteira, né? Ficou um pouquinho lá no estômago do bicho, depois foi botada para fora, enfim. Que as coisas esquisitas de Discovery, esquisitas não, mal escritas mesmo, vamos falar francamente, né? Ok, o que temos por aqui então com esse santuário? Nada. Para que serviu a gente ver esse lado da vida do Book? A sua questão familiar, aquela treta que ele tem com o seu irmão, que vamos combinar também, né? Ele estava tão poser quanto a vilã. Ele só estava bancando o forte, o machão, do mesmo jeito que a vilã, Osira, sei lá qual é o nome dela, também estava. Tudo para marcar presença em cena, para fazer o que é isso na verdade, né? Isso é uma tentativa válida de conquistar os espectadores? É assim que se agrada o público-alvo, esse público teen, adolescente? Porque a série é para adolescente, não dá para pensar que uma pessoa adulta gosta disso aqui. Tem bastante gente que gosta. Não culpo ninguém. Fazer o quê? Eu não gosto. Não é porque eu sou adulto, é porque eu gosto de histórias bem contadas. Aliás, uma certa série lá dos anos 60, chamada Star Trek, me ensinou a gostar de histórias inteligentes, bem escritas, que você às vezes pode até imaginar um final, mas sempre é uma surpresa, e principalmente a gente aprende a gostar dos personagens porque os personagens estão se desenvolvendo. E a questão então de outro ponto negativo desse episódio, vemos as histórias de Book e sua família, mas por que gastar tempo contando sobre esse personagem novo aqui para a série? Ok, mas até agora já estamos na terceira temporada e nós não sabemos detalhes da vida, do desenvolvimento de outros personagens que nós conhecemos há todos esses anos, como a Tilly. A gente não sabe quase nada da Tilly, do Saru. A gente sabe um pouco, pelo menos, né? Ele foi focado tanto na primeira quanto na segunda temporada. Do Stamets, do Hugh, a gente não sabe nada. E essa sempre foi a graça da franquia Star Trek. Se valer de uma nova história a cada nova semana e utilizar como uma história paralela a vida desse personagem. Os outros, não só o protagonista da série, não só o capitão da vez. Uma hora era uma questão de a história da semana estar relacionada com o engenheiro, então com o médico, ou então com o imediato. Tudo era uma variante. A gente sempre, a cada nova semana, pensava, vamos ver a história de quem desta vez? É por causa disso que a gente sempre se interessou pela franquia. Não foi pelo protagonismo apenas, não foi por causa de Kirk, Picard, Catherine, Archer ou então o Cisco. Não, muito pelo contrário, é por causa de todos. E é isso que falta também aqui a série da Michael Burnham, só importa ela. Aliás também, né, nesse episódio, outra coisa meio esquisita, ela não está protagonizando, ela ficou muito abaixo, né? Ela está quase uma coadjuvante, embora claro tenha sido ela que veio com o truque, né, de fazer aquela ampliação do sinal dos irmãos, e claro foi ela também que fez a união deles, né? No fundo foi ela que consertou o problema familiar ali. Ou seja, mas mesmo assim, ela estava bem apática aqui nesse 8º episódio. Mas o que? O episódio todo ele tem problemas aos montes, ele não funciona direito, ele é um arrasto completo. Aliás, é o episódio mais curto até agora, 47 minutos e mais um pouquinho, não chega a 48. O anterior foi 48, esse aqui conseguiu ser menor e conseguiu ser mais arrastado ainda. A história, ela não anda, a gente sente o peso que a gente tem que tracionar para acompanhar essa história para frente. A história não vai para frente, para falar a verdade. Aliás, o único lugar que ela realmente vai é ir para os campos de Star Wars.
desde a motivação de J.J. Abrams lá nos filmes no cinema, sempre que ele começa a cair Star Trek, né, em terras de Star Wars, tudo soa forçado, que é coisa também para agradar a audiência. E o que foi a exibição de altas técnicas de pilotagem de Detmer aqui nesse episódio? Poxa, um personagem que desde lá da sua apresentação aqui nessa temporada, que ela teve aquele problema, né, parecia apenas uma pancada na cabeça que deixou ela meio fora do eixo, depois parecia mesmo um trauma de passagem lá daqui, que também é mal explicado, e agora parece que ela se curou, porque ela fez uma aventura à la Star Wars aqui. A nave do Book parecia Millennium Falcon, né, passeando ali em volta do Destroyer lá da nave da vilã verde. E vamos combinar uma coisa, né? As duas naves, a gente não consegue fixar na memória o formato, as linhas de design das naves. Demorou, a própria nave Discovery, ela demorou um pouco para fixar na memória, embora ela tenha sido mais exibida que qualquer outra, né? Lembra? Na série Picard, né? Aquela nave dele lá, que eu não consigo saber qual é o formato da nave até hoje. A nave aqui do Book eu também não sei. A nave ali da vilã, que foi apresentada nesse episódio, a gente não sabe, porque a gente não fixa o olhar. E uma das coisas características da franquia é sempre valorizar as naves. As naves são importantes. As naves são personagens protagonistas. Por isso que elas sempre ficavam em tela durante bastante tempo, para a gente perceber as linhas do design, a harmonia das coisas. Mas não, aqui a gente não percebe isso, porque tem que ser uma coisa rápida, né? Só um flash, plá, 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 para a garotada gostar, né? Como tem a questão também da Tilly, né, que teve os seus primeiros momentos de imediato. Eu gostei de um lado e acabei não percebendo de outro que ela fez uma grande burrada também, né? Bom, a parte que eu gostei foi exatamente o pito que ela passou lá no Andoriano, né? Quando entrou na sala e perguntou qual dos dois aí é o capitão, né? E ela meio não, completamente, né? Pô, meu, ao respeito, né? Foi legal essa cena aí. Mas depois, na verdade, ela foi responsável por essa atitude infantilóide da Detmer, né, de ir atrás, né, do inimigo, dar uns disparos ali, né, procurando o lugar certo para dar o tiro, que nem um Luke Skywalker. Né? E, na verdade, aquela questão meio furada, né, porque tudo bem os disparos ser feitos por uma nave que não seja da Federação, mas a nave saiu de dentro da nave da Federação, né? O inimigo não percebeu isso? Óbvio que o inimigo percebeu, né? Uma coisa meio forçada, só para ficar dentro das regrinhas, né? Forçado, tudo forçado. E no fundo também o Saru está meio apático ali como capitão, né? Pois se a ideia em si, que salvou a questão, não foi dele, foi de uma protagonista feminina. Bom, mas é uma questão um pouco mais geral aqui, né, de toda a temporada ou da série inteira, né, de valorizar demais os personagens femininos, né. Isso foi over lá quando no final da segunda temporada a Imperatriz e a Nan foram atrás de matar o macho alfa, que era o vilão da vez, né. Bom, isso são questões dos novos tempos, né? Essa ultravalorização das personas femininas, que elas devem deter todos os poderes, né? Todas as influências. Tanto que, claro, né, quando finalmente foi apresentado, provavelmente, o vilão aqui da temporada, é uma persona feminina. Alzira, Alzaira, sei lá qual é o nome dela. E não importa. Agora o problema é realmente pensar, né, e o que já está sendo muito especulado por aí nos fóruns de debate, né, será que o culpado de tudo aqui, dessa combustão, foi a própria Michael ou a mãe da Michael? Pode ser. No fundo tem que ser, né, porque a base da série é tudo ficar em volta da Michael, então é que nem na questão das luzes vermelhas, né. Ali não foi ela, a Michael, mas foi a mãe dela. Então aqui, mais uma vez, quem sabe vai aparecer um filho de Michael. Pois é, pode ser que lá dentro... Olha que viagem minha, né? O que seria até uma explicação de termos um par romântico para ela aqui nessa temporada. Pois é, lá dentro da nebulosa, naquela nave federada, a gente pode descobrir que existe uma descendente de Michael e Book. Mas né? Primeira temporada, culpada foi Michael. Segunda temporada foi a mãe de Michael, né? Culpada em termos, né? E terceira temporada, poxa, pode ser um filho de Michael. Depois, na quinta ou na quarta, temos a netinha da Michael, depois a bisneta, e por aí vai, né?
Acho que dá pra pelo menos se divertir com o Discovery nesse sentido, né? A gente pensar nas abobrinhas que podem ainda pintar por aqui. Bom, traduzindo esse episódio aqui, Santuário é um filler também. Ah, eu esqueci de falar da Filipa, né? Esqueci. Bom, quantos minutos foram gastos aqui nesse episódio para falar sobre a doença dela e ela fica negando aquele esquema, né? Por que ela está negando? O personagem dela não teme a morte, ela devia estar tirando sarro dos outros, tanto o Hugh quanto a própria Michael, preocupados com a morte dela, iminente, né? Porque é uma doença muito grave pelo jeito, né? Ela devia estar tirando sarro. O que vocês estão preocupados se eu vou morrer ou não? Isso é uma coisa natural. Né? Mas não, parece que ela estão querendo passar, que ela está se sentindo fragilizada, aquela personagem poderosa está se sentindo fragilizada. Na verdade, eu faço a leitura de que, né, os roteiristas é que estão enganando a gente, né? Eles não têm o que fazer com esse material que eles mesmos criaram e ficam enrolando, né? Meio que dando a entender que ela está frágil. Ou seja, fica se enrolando o que é essa doença, porque vamos combinar, né? Já é a terceira vez que a doença é apresentada, mas não se diz exatamente o que é. Primeiro teve o tremelique, depois teve aquela imagem que ela está com sangue. Acho que teve uma terceira vez, essa já é a quarta, né? Enfim, não dá para entender direito o que é, mas parece que ela matou ou chegou depois que alguém já tinha matado uma pessoa, porque ela tem o sangue nas mãos de alguém, é um nome Sam, alguma coisa, né? Enfim, enrolou. Toda a questão aí da Imperatriz foi enrolada. Justamente por isso que eu digo que o próximo episódio duplo será uma junção dessas duas linhas narrativas, do arco principal sobre a combustão e a Imperatriz. Vão juntar e também descobrir outras coisitas. Ou seja, não serviu de nada esse episódio. Ele é um filler, sim. Ele é uma encheção de linguiça. Até uma questão também que apareceu assim bem de lado, que eles comentam que o pessoal lá da cadeia Esmeralda tá ficando sem de lítio também. Isso será um indício que de fato esse pessoal é o vilão realmente da vez? É por causa de estavam ficando sem de lítio que houve a combustão? Não, porque isso é depois, né? A falta de lítio na verdade veio depois. Não, se bem que já foi dito no episódio anterior, o próprio almirante falou que a frota já enfrentava escassez de lítio. Ou seja, os dois lados estavam com esse problema. Então, um dos lados não poderia criar um término total, então, do que tem do pouco de lítio existente no mercado, né? Seria uma coisa completamente maluca. Então talvez não é. Mas por que eles destacaram esses dois lados? Falta de lítio aqui, falta de lítio ali. Precisa ver porque tudo isso foi muito enfatizado. Enfim, para esse episódio aqui, que não fede nem cheira, não dá para atribuir uma grande nota, com certeza. Portanto, para esse oitavo da terceira temporada de Discovery, eu atribuo apenas um asterisco. Ainda na confiança que teremos episódios piores ainda nesses restantes finais. São mais 5, né? 2 duplos agora e mais 3 depois. Aliás, o último episódio estão dizendo que será a segunda parte daquele primeiro, né? Que não houve a segunda parte até agora, né? Que é Esta Esperança é Você, Michael Burnham. Enfim, é isso.